Fala galera, beleza? Bora começar então a falar um pouquinho sobre as bases, tá bom? Já que vocês já estão acostumados, né? Então vamos rever esse conteúdo, tá bom? Bom, olha só. Até agora a gente estudou os ácidos, né? Os ácidos, segundo Arrhenius, são todas aquelas substâncias que, quando adicionadas em água, liberam prótons de H+, prótons de hidrogênio, para formar aquele hidrônio, lembra? Agora, a base, segundo Arrhenius, é toda aquela substância que, quando adicionada em água, né, são liberados as hidroxilas, esse OHzinho aqui, beleza? O OH-, tá bom? Então é considerado, sim, uma base. Então, quando você vê o OH, com certeza é uma base, tá bom? Dentro da base existem classificações, tá bom? Então a primeira classificação igual lá do ácido. Então, quanto ao número de íons de hidróxidos, tá? Que é hidroxilas. Então temos aqui monobase quando eu tenho apenas uma hidroxila, dibase quando eu tenho duas hidroxilas, tribases quando eu tenho três hidroxilas, tetrabase, né, quando eu tenho 4 hidroxilas. Quanto também a solubilidade em água. Então eu posso considerar solúveis aquelas bases que é feita pelos metais alcalinos. Então todas aquelas bases que a partir desses indivíduos que estão aqui, ó, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de rubídio, hidróxido de césio, hidróxido de frâncio, são todos esses considerados solúveis em água, beleza? Pelo contrário, e também tem o hidróxido de amônio, tá? São só exceções, tá bom? Hidróxido de amônio, né, que é esse com NH que está aqui do lado, que tio Pedro não dá para abrir. Esse aqui está melhor. Com amônio, né, com o nitrogênio que tem aqui, é considerado também solúvel. Só esse é uma exceção. O restante, tudo parcialmente solúvel ou insolúvel. Então, são parcialmente solúveis aqueles que são formados pela segunda família. Então, hidróxido de berílio, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio, hidróxido de bário, hidróxido de rádio. Todos esses são considerados, né, parcialmente solúveis, beleza? E são praticamente insolúveis todos os demais, ou seja, todos esses indivíduos, todas as bases formadas pelo restante são consideradas insolúveis em água, beleza? Solúveis, a primeira coluna, parcialmente solúvel, a segunda, insolúvel, o restante, beleza? Partiu. Terceira classificação quanto ao grau de dissociação, né? O alfa, a mesma ideia lá dos ácidos. Então, alfa é igual ao número de íons que se dissociam, que é o Nzinho, sobre o número de íons que são dissolvidos, que é o Nzão. Então, eu posso considerar os fortes, né, aquelas bases de metais alcalinos e alcalinos terrosos. Então, olha só, forte é toda essa galera aqui, ó, a primeira e a segunda. Lógico, a primeira é mais forte do que a segunda, beleza? São consideradas fracas, são aqueles formados, né, pelos demais metais. Todos esses outros são bases fracas, beleza? Incluindo aquela de amônio, que lembra que era solúvel, ela é fraca também, tá bom? Deixa eu ver o que mais tem mais aqui, interessante. Não, vamos lá. O berílio e o magnésio também são considerados fracos, tá? O restante daqui é considerado forte, tá bom? Só. Então, berílio e magnésio fraco e o restante também. Agora forte, cálcio para baixo e lítio para baixo. Tá? Nomenclatura das bases. Essa é a mais fácil que tem. A nomenclatura dela é dada a partir de. Quando você vê a presença de hidroxila, então o nome vai ser hidróxido de o nome do elemento, o nome do metal que tiver com ele. Então, ó, hidróxido de alumínio, hidróxido de prata, hidróxido de potássio, hidróxido de magnésio, hidróxido de amônio, tá? Amônio, que é um íon, beleza? É um amônio, não amônia. Amônia é porque tem presença de NH3.
beleza? E não foi adicionado em água. Amônio foi adicionado em água, tem presença de mais hidrogênio, beleza? Então ele é considerado NH4, beleza? Também eu posso considerar os NOx fixos, beleza? Então os metais alcalinos, ele tem NOx mais 1, alcalino terroso mais 2, beleza? Temos então o alumínio, né, que está aqui, ó, mais 3, né, o galho, o índio, o trítio, beleza? Deixa eu ver o que é mais. Amônio, né, no caso, tem NOx mais 1, a prata tem NOx mais 1 e o zinco também tem NOx mais 2. Então são considerados NOx fixos, tá bom? Esse é decoreba, tá? E quanto aos NOx, aqueles que tiverem NOx variável, né, que é o caso do chumbo, tá? No caso do ferro também, eu posso considerar essa ideia, né? O chumbo, eu posso ter presença de chumbo mais 2 e o chumbo mais 4, beleza? Então eu posso considerar assim o seguinte: hidróxido de chumbo 2, porque tem o 2 aqui, tá vendo? E quando eu vejo hidróxido de chumbo 4, é porque tem 4 hidroxilas, beleza? O ferro também, na natureza, existem dois tipos de ferro. Existe o ferro mais 2 e existe o ferro mais 3, como o Dudu já tinha falado para vocês nas aulas aí na sala de aula. Né? Nas plantas, nos vegetais, a gente vê a presença de ferro mais 3, né? Se eu não me engano, acho que é mais 3. E no ser humano a gente vê ferro mais 2, tá? Então, isso também tem a diferença no número de oxidação. Tá? Então, quando eu tenho o ferro mais 2, ele é mais fraquinho, então ele vai botar hidróxido de ferro 2. Hidróxido de ferro 3, porque ele tem 3 hidroxilas. Tá? Também eu posso considerar a nomenclatura como oso e ico. Tá? Ou seja, aquele que tiver NOx menor vai ser oso, e aquele que tiver NOx maior vai ser ico. Se eu boto aqui o chumbo, beleza? O chumbo, olha só, 2 e 4, correto? Qual é menor? 2, correto? E então vai ser hidróxido chumboso? Não, não é isso não. É hidróxido púmblico, beleza? Agora o outro, né, eu tenho o mais 4, é maior, correto? Então vai ser ico. Então vai ser hidróxido plúmbico, beleza? No ferro, olha só, eu tenho o 2 e o 3. Qual é menor? O 2. Então vai ser hidróxido ferroso, beleza? E o maior, hidróxido férrico, beleza? Temos também indicadores, né? Obviamente para indicar, né? Ia fazer uma coisa redundante aqui agora, mas tio Pedro falou que é redundante. Sim, redundante sim, tá? Temos então a ideia dos indicadores. Os indicadores são substâncias que conseguem identificar se o composto ele é ácido ou se ele é básico ou se ele é neutro, beleza? Então é de grande importância que a gente saiba e que a gente entenda a ideia dos indicadores de ácido e base, beleza? Que através de reações químicas eles conseguem pigmentar, né, a solução a ponto de que ela transpareça uma cor. Existem vários indicadores, tá bom, galera? Existem muitos deles, tá? E cada um com colorações diferentes indicando ácidos e bases, beleza? Mas no livro de vocês eles colocam alguns principais, como o alaranjado de metila, tá? Que é um indicador, tá? Ele é meio laranja mesmo, o próprio nome já diz. Ele é meio laranja, mas quando ele é adicionado em meio ácido, ele fica na cor vermelha. E quando ele fica em meio básico, ele fica na cor amarela, tá? E geralmente, para dar esse ar de vermelho e amarelo, ele tem um ponto de viragem. E que eu acho que terceiro ano, se eu não me engano, eles não aprofundam em questão de ponto de viragem, tá? Porque isso é mais abordado em técnico em química. E quem vai seguir essa área mesmo, entendeu? A parte de farmácia, biomedicina, biologia, né? Química também. Então aí vocês vão ter que saber ponto de viragem. Ponto de viragem é uma coisa bem complicada e que a gente tem que entender bastante a parte do logaritmo e que a gente vai abordar logaritmo, né? Então pode ser que a gente vai abordar esse conteúdo de ponto de viragem. Mas a gente tem essa ideia. Tem o papel de Tanasol, tá? É um papelzinho, né? Que ele é meio
Ele é branquinho, na verdade, né? Ele não é dessa cor aqui, ele é branquinho, tá? O papel de Tonassol. Você coloca na solução, molha esse papelzinho, aí ele vai ficar com a coloração rosa, para meio ácido, e meio básico ele vai ficar azul, né? Bonitinho. E o fenolftaleína, que é o mais assim utilizado, tá? O mais utilizado, até mesmo se vocês forem fazer faculdade nessa área, né, de biologia ou algo do tipo, vocês vão ver que vocês vão usar bastante fenolftaleína, tá bom? Como indicador de ácido e base. Tá? Para ácido ele fica incolor e para rosa ele fica, e para meio básico ele fica rosa. E o meio, né, um indicador muito utilizado, né, também, até mesmo em escola que não tem a laboratório, não tem reagentes como esse, indicadores como esse, que relativamente ele é barato, né, mas assim, em 500 ml, para você ver, em 500 ml desse indivíduo, dá para eu fazer quase 10 litros, para você ter noção de quanto que rende, tá? E a gente utiliza também, dentro de sala de aula, quando a gente não tem esse acesso, a gente utiliza aí o suco de repolho roxo, tá? Que dá a mesma ideia, né, do indicador, tá? Porque ele tem um pigmentozinho que consegue identificar ácidos e bases, né? O nome do pigmentozinho é antocianina, tá? Então tem na amora, tem no suco de repolho roxo, tem outros também, se eu não me engano. Eu não tenho aqui de cabeça, mas tem algumas frutas também que a gente pode utilizar como indicador ácido e base, tá bom? Mas lembrando, tem que testar para saber, tem que testar num composto ácido, num composto básico para saber qual a coloração que fica, tá bom? Número 1 aqui com vocês para a gente resolver essa questão, tá? Porque como já está bem curtinho, então temos aí, para determinar se uma solução ou uma substância pura tem caráter ácido ou básico, pode-se utilizar extrato de repolho roxo em substituição à fenolftaleína. A tabela seguinte mostra a relação entre a solução substância analisada e a cor da solução indicadora, tá? Vem a pergunta: o indicador contendo extrato de repolho roxo torna-se verde a presença... Bom, para ele se tornar verde, tá? Ele tem que ser aqui, ó, cal virgem, beleza? Pera aí, para cal virgem ele é verde, para o limão ele é rosa. Se a gente botar na ideia, né? Eu não sabendo se limão é ácido ou é básico, tá? Mas obviamente, quando a gente coloca limão na boca, começa a dar aquele azedinho na boca, beleza? Então é típico de uma substância ácida ter esse sabor azedo, tá bom? E todo mundo sabe que limão é ácido, tá? Então já sabemos então que rosa identifica os ácidos, o roxo identifica o básico, já que é repolho roxo, beleza? A água, né, o suco de repolho roxo. Então suco é água com repolho roxo, obviamente. E a cal virgem, obviamente, que falou que é verde, então é básico. Então o indicador contendo extrato de repolho roxo torna-se verde na presença de quê? Ácido sulfúrico? Não, porque ele ficaria rosa. Cloreto de sódio? Também não, beleza? Ele também ficaria rosa, né? Ou ficaria roxo, neutralizado no caso, né? Porque são dois indivíduos fortes, tá? Dióxido de carbono? Também não, porque o CO2, na verdade, ele ficaria ainda ácido, porque esse CO2, quando misturado em água, vai ficar um ácido carbônico, beleza? Então ele ficaria ácido, tá? Hidróxido de cálcio, hidróxido de cálcio, CaOH2, beleza? Deram essa ideia? Então vai dar a ideia do C, deixa eu botar aqui. Então, ó, hidróxido de cálcio, então quer dizer que é esse indivíduo. Ou seja, a coloração dele vai ser verde. Verde, ó, verde. Beleza, galera? Show?
Continuando aí, ácido clorídrico, nem sonho, porque é um ácido e ele vai ficar com coloração rosa. Enem. A soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamento doméstico e tem em sua composição o hidróxido de sódio como principal componente. Além de algumas impurezas, a soda normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta aspecto derretido quando exposta ao ar por certo período. O fenômeno de derretimento, né, decorre da... Então, para ele ser derretido, né, para esse sólidozinho ficar derretido ao meio ambiente, é porque ele simplesmente absorveu, né, a umidade presente no ar atmosférico. Com isso, ele vai se transformando em líquido, né? Então, o fenômeno de derretimento da soda cáustica se deve ao fato dessa base ser um composto higroscópico, ou seja, que absorve a umidade do ar. E por ser altamente solúvel, esse composto se dissolve na umidade absorvida. Tá bom? Número 3. Suponha que um agricultor esteja interessado em fazer uma plantação de girassóis. Procurando informações, ele leu a reportagem a seguir. Solo ácido não favorece o plantio. Então ele fala aqui sobre questões do ácido, a questão do solo. Acho que vou ter que ler. Então vamos lá. Alguns cuidados devem ser tomados por quem decide iniciar o cultivo de girassol. A oleaginosa deve ser plantada em solos descompactados com pH acima de 5,2, que indica menor acidez da terra. Espera aí, 5,2 indica menor acidez, ou seja, está mais próximo do neutro, beleza? Para quem ainda está assimilando ácido e base, então vamos lá. Vamos botar essa reguinha, tá? Bonitinha. Opa! Régua feia pra caramba. Vamos lá. Essa reguinha maravilhosa que não está reta. Então aqui no meio eu tenho 7. Aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 14. Beleza? Então, ó, daqui para cá, ácido. Beleza? Daqui para cá, beleza? Base. Beleza? E no meio, neutro. Beleza? Então, de 0 a 6,9, ácido. De 7,1 a 14, básico. Beleza? Continuando. 5,2 que indica menor acidez. Conforme a recomendação da Embrapa, o agricultor deve colocar por hectares 40 gramas a 60 gramas de nitrogênio, 40 gramas a 80 gramas de potássio e 40 gramas a 80 gramas de fósforo. O pH do solo na região do agricultor é de 4,8. Dessa forma, o agricultor deverá fazer calagem. Calagem, galera, é quando você adiciona... vou dar a resposta. Tá, deixa quieto. Tá? Vamos continuar. Suponha-se que o agricultor vá fazer calagem, aumento do pH do solo por adição de cal virgem. Pronto, embaixo já deu a resposta. De maneira simplificada, a diminuição da acidez se dá por interações do cal, né, que é o óxido de cálcio, com a água presente no solo, gerando hidróxido de cálcio, essa basezinha aqui, que reage com os íons de ácido, né, já que aquele meio ambiente está mais ácido, então vou adicionar uma base forte, teoricamente forte, para que neutralize esse ácido, que pode ser forte ou fraco. Ocorrendo então a formação de água e deixando os íons de cálcio, beleza, no solo. Considere as seguintes equações. O processo de calagem descrito pode ser representado pela equação... Bom, esse processo, então, suponha que o agricultor vai fazer uma calagem. Aumento do pH do solo. Se eu aumento o pH, quer dizer que eu estou transformando ele mais básico, beleza? Por adição de cal virgem, o CaO. Então, quer dizer que, se eu pego... Deixa eu apagar aqui. Vou deixar esse carinha aqui. Então, eu quero aumentar o pH. Vou transformar ele mais básico. Então, eu tenho o primeiro método. Eu tenho CaO, né, que é o óxido de cálcio. De maneira simplificada, a diminuição da acidez se dá da interação
da cal, né, que é o óxido de cálcio, com água. Opa, eu misturei isso daqui com água. E que vai gerar, olha só, presente no solo, gerando hidróxido de cálcio. Opa, gerando CaOH2, beleza? Gerando este indivíduo, que reage com íons de hidrogênio, beleza? Dos ácidos, ocorrendo então a formação de água e deixando o íons de cálcio naquela região, tá? Então a ideia é o seguinte, é que o CaOH2 reaja com o hidrogênio, né, que está ali no solo, e que vai gerar aí o íon de cálcio, beleza? Mais a água. A ideia seria essa daqui. Lógico, a gente vai ter que balancear, então ficaria dessa forma aqui, tá bom? Show? Então a ideia daqui ficaria a questão número 2 e a questão número 3. Beleza? Seriam as questões corretas. E a letra C aqui, tá? Número 4. Deixa eu ver que só vai só ter 4 só. Número 4. Sobre as bases, analise as proposições dadas. Soda cáustica é o nome comercial do hidróxido de sódio. Cal extinta é o nome comercial da base hidróxido de cálcio. As bases hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, hidróxido de estrôncio são pouco solúveis em água. Os metais alcalinos formam monobases com alto grau de dissociação. O hidróxido de amônio só existe em solução aquosa. Vamos analisar quais são as corretas. Então, olha só. Soda cáustica é o nome comercial do hidróxido de sódio. Correto. A soda cáustica, como a própria questão aqui em cima já falou, que a soda cáustica, deixa eu apagar aqui, ela é composta pelo NaOH, beleza? NaOH. O hidróxido de sódio está correto. A cal extinta é o nome comercial da base hidróxido de cálcio. Correto, em cima já está falando, né? Tem uma parte da questão lá em cima que já fala da cal extinta, tá? Temos aí essa questão também como correta, tá? Na número 3. Opa! Na número 3, a gente tem aí a ideia das bases. Né? Hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, hidróxido de estrôncio são pouco solúveis em água. Então, ó, toda essa galera que está aqui, ó, são pouco solúveis em água, a segunda coluna. A primeira ela é bastante solúvel, a segunda pouco. E o restante não é solúvel. Também está certo, tá? A número 4, os metais alcalinos formam os monobase. De fato, galera, os primeiros aqui só formam uma monobase, só forma um indivíduo que tem uma hidroxila, tá? E os hidróxidos de amônio só existem em solução aquosa. Lembra que eu já falei? Não existe, galera, esse carinha aqui, ó, NH3OH. Não existe esse carinha, porque esse carinha aqui tem que ser adicionado em água, tá? Quando esse carinha aqui é adicionado em água, tá? Gera um indivíduo que é o NH4, beleza? Esse indivíduo NH4, quando misturado com uma base, né, no caso vai reagir formando uma base, forma esse indivíduo, que é onde tem a presença de hidróxido de amônio, beleza? Então esse indivíduo é o amônio, tá? Então todas as questões estão corretas. Galera, a nossa aula foi até aqui, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estou disponível aí, só enviar mensagem, tá bom? Valeu, galera, tchau, tchau.